Olá, tudo bem? Resistir Produções. Estamos retomando a nossa atividade, os nossos programas semanais, as nossas entrevistas, como sempre pautando Roraima, pautando a luta da classe trabalhadora e pautando a luta do movimento social. Hoje, aqui conosco está o Antônio. Quero agradecer a tua participação. E assim, Antônio, a Resistir Produções é um canal de comunicação popular, né, idealizado pela jornalista Ana Montel, o qual eu integro, sou um dos integrantes. E o nosso intuito é poder possibilitar o debate do movimento social, do movimento da classe trabalhadora, da esquerda roraimense, principalmente para poder estabelecer um diálogo. Quando nós começamos a nossa entrevista, tem uma pergunta que ela é igual para todo mundo que senta nessa cadeira. Quem é o Antônio Souza? Opa, então vamos lá, né? Primeiramente agradecer o convite, né, a oportunidade de poder estar contribuindo com esse processo de discussão, né, que a gente sabe que é muito importante, né, para a sociedade roraimense. E, bom, o Antônio, né, ele é filho, né, de Maria Helena, né, maranhense, né, embora tenha nascido no Pará, né, a quebradeira de coco, né, filho de pai negro, também maranhense, e bisneto, né, de descendentes de escravos. Né. Então isso faz parte da minha história e da minha militância. Né. O Antônio também militou por muito tempo na Pastoral da Juventude, né, e é ali da onde emergia um pouco essa militância no campo social, né, que é um dos estágios da própria Pastoral da Juventude. Né. Pai de 4 filhos, né, esposo de Aurilene, né, uma mulher magnífica. E o que mais poderia falar sobre quem é o Antônio, né? Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Roraima, com mestrado também em Ciências Sociais pela própria Universidade Federal de Roraima e licenciado em Geografia pela UEF, né? E atualmente aqui no estado faço parte do MNU, que é o Movimento Negro Unificado. É justamente sobre o MNU que a gente quer falar um pouco hoje aqui, né? Foi organizada agora em dezembro, né, a estruturação do MNU aqui no estado. O que representa essa entidade? Pois é, Fábio, é interessante essa pergunta, porque assim, para falar de MNU, é necessário a gente fazer um resgate histórico, né? Então assim, não tem como a gente pensar o MNU no hoje e agora, né, sem pensar aquilo que ele tem representado ao longo dessas décadas, né? Então ele está completando aí 42 anos, né, de existência, e ele nasce num momento histórico, né, que o país passava ali, que era da ditadura militar. Né? Então, assim, muita gente, se a gente olha, faz o recorte histórico da ditadura militar, a gente vai perceber, né, particularmente a partir de 68 ali, né, que não se consegue visualizar um movimento negro no Estado brasileiro, né, uma luta do negro em prol, seja de políticas ou seja contra a questão do racismo no país. Né. Aí nós perguntamos, mas por que os negros não estavam organizados naquela época? Né? Então eles estavam, né? Eles estavam organizados. Só que o que houve? Havíamos ali naquele momento, com o presidente Costa Silva, né? Imbuído da autoridade lhe dado pelo AI-5, né? Ele então, através de um decreto-lei, ele proibiu, né, no decreto-lei 519, artigo 33, que no Brasil não podia se fazer qualquer tipo de discussão referente à discriminação racial. Né? E automaticamente isso daí proibia qualquer tipo de movimentação ou organização do negro que fosse nessa linha. Né? Porque assim como os demais movimentos na época classificados como de esquerda, né, como
comunistas e tudo, né, também a população negra ela acabou sendo restringida, né, Oficialmente pelo Estado. oficialmente pelo Estado se manifestar contra a discriminação racial através desse decreto, né. E só que dado as ondas de violência, em particular do próprio Estado através da polícia na perseguição de diversos pessoas negras na universidade, que às vezes procurava se encontrar, se reunir, tudo é motivo de perseguição e tudo. E aí a gente há um acúmulo de violência do Estado contra essa população e chega um momento onde isso estoura, não dá mais para ser tão violentado e não conseguir fazer nada diante daquilo. E, por exemplo, em 78, que é o ano que nasce o MNU, né? Então o MNU ele não é uma instituição que nasceu assim pensada estrategicamente, nós vamos criar um movimento que é para lutar contra isso, contra aquilo. Então o movimento negro, o MNU, ele nasce a partir de uma mobilização feita em 78, né? Ali na escadaria do Teatro Municipal do Estado de São Paulo, a partir diante de tantas outras violências cometidas, mas aí ocorre três fatos ali, né, que aí a população negra em particular, a juventude negra, ela se acha que é o momento não mais engolir aquilo que o Estado impõe a ela, né? E aí em 78 a gente tem o assassinato de um trabalhador negro, né, feirante, que foi preso, torturado, acusado de roubar lá alimentos na própria feira que ele trabalhava, né? A gente tem uma situação de 4 garotos negros, né, que faziam parte do time de vôlei, né, do Tietê, lá em São Paulo, e que sofreram grave discriminação racial, né? E também tivemos o assassinato de um trabalhador operário, né? Então tudo isso acabou culminando nessa revolta, né? E aí onde a população naquele momento, particularmente a juventude, ela resolve se manifestar e dizer para o Estado que já não aguenta mais aquilo dali, né? E aí a partir desse movimento feito em 78 ali, posterior a ele, começa todo o processo de articulação, de mobilização, onde os movimentos começam a adentrar a universidade, chamar aqueles grupos de reflexão que existem na universidade para vir para a rua, começou a produzir jornais, né, para distribuir panfletos e tudo mais, para realmente tentar sensibilizar a população, tanto negra como não negra, para essa questão da discriminação racial. E o importante é que dentro desse processo histórico, né, o movimento negro contribuiu para algumas partes importantes para a formação da democracia que hoje a gente tem no Brasil ainda, né? Então, quais foram essas contribuições, né? Uma das contribuições do movimento negro, né, foi exatamente na Constituição brasileira, na formação da Constituição brasileira, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, né, o item 52, 42, né, que tipifica, não tipifica, mas ele criminaliza a discriminação racial e torna a discriminação racial no Brasil um crime inafiançável e imprescritível, né? Então aquela redação, ela vem exatamente do parlamentar negro, que fazia parte do movimento no modo geral. Então tinha essa militância negra e que viu a necessidade de colocar na Constituição esse ponto aí, né? E colocou lá, que é o Carlos Alberto Caó, né? Que em 89, considerando a criminalização racial na Constituição, era necessário ter uma legislação específica para tratar disso, para tipificar o crime. E aí então ele apresenta em 89, né, a famosa Lei Caó, onde realmente é tipificado ali a discriminação racial no Brasil. Então determinando a questão de pena e tudo mais, que tipo de crime se comete, essas coisas todas, né? Então isso é contribuição do movimento. E considerando isso daí, na década de 90, a gente tem também, né, uma entrada da questão da negritude nos movimentos sindicais, que até então não era tão visível assim, né? Então a própria CUT começa a discutir a questão racial no Brasil a partir da década de 90, né? A própria Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, também começa, dentro dos seus congressos, pautar a questão negra, né? Então a partir daí o movimento começa a de fato se expandir e a se consolidar, né, no país de modo geral, né?
Eu queria te escutar assim, você falou aqui claramente da questão do racismo, né? Historicamente isso no Brasil é uma realidade colocada, né? O Brasil é um dos últimos países, né, a efetivamente deixar, né, de utilizar a escravidão como modo de produção. Você acredita, né, que o Brasil ele já pagou essa dívida social, econômica e política com os negros, ou nós ainda vivemos uma estrutura de racismo? Aí aproveita e fala um pouquinho o que é essa ideia do racismo estrutural, né? Porque às vezes muita gente não consegue compreender isso. Não, tranquilo. A gente sabe que, de fato, o Brasil foi um dos últimos países a abrir mão da escravidão. E ele abriu não por uma opção própria, porque ele foi obrigado, né, a abrir. A Inglaterra obrigou ele, né, que naquele momento já era um país capitalista, precisava expandir, né, economicamente. Então obriga o país a abrir mão da escravatura, né? E ele faz isso, né? E só que aí, por conta disso, né, o negro, através da Lei Áurea lá, né, ser considerado liberto, mas essa é uma libertação que de fato ela se pôs no papel, mas na prática ela continua ainda assiduamente no país, né? Como é que a gente pode ver isso? Eu acho que recentemente a gente tem visto uma série de reportagens aí de pessoas que há 30, 40, 20 anos viviam em estado de escravidão, né, urbana ali dentro de apartamento e tudo mais, né? Aí você olha, quem são essas pessoas? São pessoas negras, né? Por exemplo, a gente tem no Brasil, ligado ao Ministério do Trabalho, a comissão que faz o trabalho de escravidão na área rural, essas coisas todas, né? E quando você pega essa população negra ali que está em situação de escravidão, dentro das fazendas e tudo, é uma população majoritariamente negra. Então, assim, o que que faz a pessoa se sentir à vontade no direito de achar que pode, né, se apropriar daquelas pessoas e tê-las como um objeto seu, né? Então, o que que constrói isso aí na mente dessas pessoas? Exatamente a ideia de olhar a população negra como sendo, de fato, um objeto social, né, e não um ser humano, né? Então isso pesa muito em razão da própria escravatura, né? Então a escravatura imbuída na mente da população, de certa parte da população brasileira, ela consolida esse sentimento de posse, né? Porque é interessante a gente entender que não é, né, em momento algum, se a gente for pegar o processo histórico brasileiro, entendeu? Não é a escravidão, ela não é um produto do racismo, entendeu? Ou seja, existiu o racismo e por conta disso resolveu-se escravidar, né? Pelo contrário, né? O racismo ele se dá exatamente por conta da escravatura, né? Então por que isso? Porque aí tu fez história, né? E aí tu teve acesso à questão do pensamento social brasileiro e tudo essa coisa toda, né? E a gente tem uma afinidade muito grande, curso de História com Ciências Sociais, né? E, então, se a gente for pegar essa ideia aí da escravatura, a gente tem uma teoria constituída no século XIX, nascida na Inglaterra, né? Que é a famosa eugenia, né? Que é aquela ideia de que é necessário estruturar uma raça superior, né? Essa ideia da raça superior, né? E naquele momento ali, quem era essa raça superior? Eram os europeus. Então os europeus tinham, né, todos os elementos necessários para constituir essa raça superior, né? As demais não eram constituídas secundárias, né? Então era necessário fazer o quê? Um processo de miscigenação para tentar consolidar, né, essa raça forte. E a gente sabe algumas consequências graves que essa ideia da eugenia ela trouxe, né? Então temos o Holocausto na Alemanha, aquela ideia da raça pura, né? Aqui no Brasil, esse pensamento da eugenia ele foi muito forte aqui, inclusive na própria literatura brasileira, né? Podemos citar aqui o Monteiro Lobato como sendo um grande expoente dessa ideia, né? E então tudo isso acaba contribuindo para a gente pensar uma sociedade brasileira, né? Que liga o negro a um sistema escravocrata, né? Então como mero objeto.
né? Então, se eu vejo o negro como mero objeto, então isso me dá, né, o direito de me apossar dele, né? Então, nessa linha aí, a gente vai entender que o Brasil, em momento algum, nunca pagou a sua dívida social, econômica e cultural com a população negra brasileira, né? Por quê? E isso daí está pautado naquilo que muitos alimentam, que é o famoso discurso da democracia racial. Então, como é que a gente pode pensar uma democracia racial num país onde você tem, e aí saiu recentemente agora uma publicação do IPEA, do Mapa da Violência, né? Onde fala que 68% da população carcerária ela é negra, né? Desses 68%, 70% está dentro da faixa etária de juventude, né? E aí você pensa, como é que a gente vive num país democrático, né, de democracia racial, onde também, além desse recorte, no recorte no campo do trabalho, você tem uma população negra, na sua grande maioria, né, ocupando a parte informal, né, a parte informal, né? E na parte formal, a população negra que está empregada, com carteira assinada e tudo, né, ela está numa renda de trabalho inferior à população branca, digamos assim, né? Então, assim, não dá para pensar nessa ideia, né, da democracia racial no país, né? Então, isso vai constituir aquilo que o próprio Florestan Fernandes vai chamar de mito, né? O mito da democracia racial no Brasil. Você não pode pensar um Brasil com essa ideia de democracia racial, né, com essas discrepâncias, né, com essas diferenças, né, no campo social, no campo do trabalho, né? Então não dá para pensar dessa maneira. Então isso nos leva a entender que o Brasil está longe, né, de fazer isso, né, de realmente quitar essa dívida social, né, e econômica com a população negra, porque enquanto houver discriminação racial, enquanto houver preconceito, né, enquanto houver segregação, a gente não pode pensar em democracia, uma vez que a ideia da democracia ela acaba construindo esse pensamento de igualdade, né? Embora a Constituição determina lá, garante que somos iguais perante a lei, né, mas no dia a dia a coisa é totalmente diferente. Isso daí recai naquilo que a gente vai chamar como um dos fios condutores responsáveis por esse processo de racismo estrutural, né? Racismo estrutural. Aí digamos assim, mas como é que a gente poderia imaginar de forma concreta esse racismo estrutural no Brasil, né? Hoje a gente tem no Brasil, vamos pegar o recorte judiciário, né? Vamos pegar o recorte judiciário, que digamos assim, que seria a grosso modo, ou talvez nem tão a grosso modo assim, uma certa casta fechada ali, né? Onde para acessar, né, acaba sendo um pouco difícil, em particular para a população negra. Nós temos hoje no Brasil, né, 5 instâncias superiores, né, 5 instâncias superiores, tribunais superiores, digamos assim, né, o STF, o STJ, o STM, que é o militar, o TSE, que é o eleitoral, né, e o TST, que é o do trabalho, né? Então, nesses cinco tribunais superiores, né, conforme a lei da transparência lá, existem 88 ministros, né, distribuídos em todos os 5 tribunais, 88 ministros. Aí eu te pergunto, desses 88 ministros, quantos são negros? Né? Quantos são negros? Então, dos 88 ministros, temos hoje no Brasil, nas instâncias superiores, um único ministro negro, que é do Superior Tribunal de Justiça, né? Um único. Outro exemplo que a gente pode pensar, né, trazendo no recorte mais específico do STF, por exemplo, né, que é o nosso Superior Tribunal. Então, no STF, quantos negros ocuparam a cadeira do STF em toda a sua história de existência? 3 negros. 3 negros. Um negro ocupou a cadeira de 1907 a 1921. Um outro negro ocupou a cadeira de 1917 a 1931, né? E aí, 72 anos depois,
você tem um negro novamente ocupando a cadeira do STF, que é o Joaquim Barbosa, em 2003, né? Só, nenhum mais, né? Mulher negra nem se fala, porque o recorte de gênero no STF ele começa em 2000, né? Antes de 2000 não existia mulher ministra no STF, né? Então tivemos a Ellen Grace como a primeira mulher ocupando uma cadeira no STF, depois veio a Carmen Lúcia e depois a Rosa Weber. Aí dessas 3 mulheres, quantas negras? Nenhuma, né? Nenhuma. E aí, Antônio, é importante, né, nessa tua fala, compreender a necessidade de se debater, né, e se posicionar contra esse discurso aí que quer se colocar de meritocracia, né, que todos têm as mesmas condições de disputa. E aí eu quero te escutar um pouco sobre o papel, né, das políticas afirmativas, né, especialmente a conquista que o movimento negro faz, né, obtém não só os negros, mas os portadores de deficiência também, com relação à política de cotas, né, que é uma conquista que se tem nesse país e ela se encerra agora, né? Em agosto de 2022, encerra a política de cotas no Brasil. Está aí um congresso aí conservador, de extrema direita, que nós não sabemos se vai conseguir avançar essa pauta da prorrogação. Mas qual é a tua posição sobre a política de cotas, né? Qual é o papel que essa política exerce hoje, especificamente, né, no tocante ao acesso ao que se denomina de ensino superior? Pois é, Fábio, essa questão aí, ela acaba sendo uma resposta que tenta minimizar o máximo possível exatamente essa questão do racismo estrutural no país, entendeu? Então a gente olha, por exemplo, vamos pensar o público universitário, né? Vamos pensar o público universitário. Então, nesse público universitário, né, a gente se pergunta, o negro, ele não está presente ali, né? Por qual motivo? Por qual motivo? Por aquilo que o próprio sistema ele tenta, né, imbuir as pessoas de uma não capacidade intelectual de estar ocupando aquele espaço ali, né? Não é bem isso. A história nos mostra que não é bem isso, né? Então, o sistema de cotas no país, eu sou a favor, defendo arduamente, né? Porque ele tenta reaver, né, essa dívida social e acadêmica, digamos assim, né, do país com essa população. Então, nós temos uma população negra no país, né, que ela não se pode dar o luxo de se dedicar única e exclusivamente à universidade, entendeu? Ela não tem como entrar na universidade 7h30 da manhã e sair 9, 10 horas da noite, entendeu? Porque ela precisa trabalhar, ela precisa se alimentar e precisa também ajudar no alimento da família, né? E aí boa parte dos cursos na universidade, digamos assim, os cursos que a gente chama de elitizados, digamos assim, né? Então você tem ali medicina, arquitetura, engenharia, né? Por muito tempo o curso de direito, mas hoje o curso de direito já de certa maneira se popularizou e tal, né? E então assim, por que o negro não está lendo? Por que ele não está lendo? Qual é o que impede dele estar frequentando um curso de medicina, né? O que impede dele, cursando um curso de direito, ele consiga um estágio em escritórios renomados, né, da sociedade, né? Porque a gente sabe que boa parte de indicações ou de acesso a espaço de poder de decisão, ela passa por aí, entendeu? Então, por que o negro é excluído desse processo aí, né? Então, para muitas pessoas, né, elas acham exatamente que isso é porque o negro não quer, entendeu? Ou seja, a oportunidade há, né? Então, se ele quiser, ele pode acessar todas essas portas aí que estão fechadas para ele. Só que na prática a gente vai ver que não é bem isso, entendeu? Na prática não é bem isso, né? Então o Estado ele precisa garantir as condições necessárias para que realmente quanto mais negro consiga acessar a universidade, né, que aí essa gama de negros na universidade ela possa alçar o voo para patamares maiores, né, para patamares maiores. Então é importante que se tenha,
né, as cotas, e diferentemente do que muitos pensam, a cota ela não veio para tirar o lugar de ninguém na universidade, pelo contrário, ela veio para somar. Né? Veio para incluir, né? Para incluir, exatamente. Então ela não tirou vaga de ninguém. Então a gente tem que entender que quando a universidade, se ela tinha 30 vagas, por exemplo, com o sistema de cotas instaurado, o número de vagas aumentou, exatamente para atender essa demanda das cotas. Então as 30 permanecem lá, ele não absorve dali, daqueles 30, né? Mas ela chega para somar, para dizer que a gente está aqui. Né? E por muito tempo se alimentou no país esse discurso de que as cotas, né, elas iriam fazer com que o ensino no país ele regredisse, né? Ele se tornasse de menos qualidade. Né? Quando na verdade o que se comprovou depois com pesquisas feitas por institutos estatais e não estatais, é que a presença do negro na universidade, ao contrário do que muitos se pensavam, né, contribui para o fortalecimento não dessa hegemonia, mas para o fortalecimento dessa ideia, né, da ideia de que o negro ele tem capacidade de acessar todos os espaços. Porém, o preconceito, a discriminação, esse racismo estrutural, ele acaba impedindo que o negro consiga dar passos importantes, né? E como tu falou, realmente esse ano é o ano de revisão, né? Então ele tem um recorte de 10 anos, a lei de cotas, né? Então em 10 anos vai se revisar o que se alcançou dentre os objetivos da lei, né? E aí, se não se alcançou, que até agora não se alcançou nada ainda, né? Praticamente não se alcançou nada, aquilo que a lei se propôs a fazer, ela não alcançou 5% do que foi proposto a se fazer, então é necessário dar continuidade, porque ela é uma lei provisória, é para ser uma lei provisória, mas uma lei provisória para dar conta de um problema social e de recorte racial ali, né? Então, enquanto ela não der conta daquele problema ali, ela vai continuar existindo. Então, eu costumo dizer que isso é um temporário, né? É um temporário duradouro, né? Porque ela precisa dar conta daquilo ali, né? E é por isso que é importante que ela seja, de fato, renovada, mas observando esse novo contexto que a população negra vive hoje no país. Você acredita que nesse processo de discussão sobre a prorrogação da lei de cotas, haveria a necessidade, né, de se ampliar a garantia de espaços, né, dentro da esfera pública? Por exemplo, como você colocou, STF, de nós termos uma cota de representação de ministros, né, negros dentro dos tribunais também, né, porque uma coisa é os superiores, quando a gente desce também para os tribunais inferiores também é a mesma realidade, né, na composição de secretariados. Você acha que essa cota ela teria que caminhar também para isso? Olha, é importante que sim, entendeu? E aí a gente pode ver, por exemplo, a questão das cotas universitárias. Então ela abriu portas para que muitos negros pudessem entrar na universidade, pudessem fazer curso. Porém, a gente vai ver que, embora você tenha um número grande de negros dentro da universidade como discentes, né? Aí quando você pega o panorama do corpo docente, aí você vai ver que não corresponde, entendeu? Não corresponde. Então você continua tendo ainda, embora você tenha uma universidade que abre as portas para que os negros eles consigam acessar aquele espaço discente, mas aí quando é para acessar o espaço docente, você não tem, né, essa mesma magnitude. E se você vai olhar a parte de gestão, né, da universidade, então você vai ver um recorte ainda, né, mais afunilado sobre essa questão da participação negra nesse processo aí. Por exemplo, o MPF, né, acho que é um exemplo que dá um pouco para tentar absorver bem essa questão da necessidade de realmente pensar em sistema de código. Hoje a gente tem uma lei federal que já abre ali nos concursos federais, né, aquele percentual de 20% voltado para a questão da identidade negra, né? Mas para você ter uma ideia, por exemplo, o MPF, o Ministério Público Federal, ele atualmente, através do portal da transparência lá, em todo o Brasil, são mais de 1.200 procuradores espalhados no Brasil todo.
mais de 1.200 procuradores. Desses mais de 1.200 procuradores, né, apenas 22 negros. Né, 22 negros. Ou seja, 1,8%. Chega a 2%. Né, chega a 2%. Né? E aí, agora por que isso? Né? Aí é aquilo que a gente volta lá atrás, é porque o negro não tem a capacidade intelectual de ocupar esses espaços? Não. Porque o caminho para chegar até lá, entendeu? É que não permite de fato ele chegar. Né? E os poucos que chegam, né, tipo assim, se a gente for olhar o perfil dessa população negra que consegue alcançar esse espaço, né, aí então economicamente é uma população já, né, que por esse viés, ele acaba quebrando algumas barreiras, embora mesmo dentro desses espaços eles tenham que enfrentar o mesmo problema que o trabalhador lá na ponta, né, enfrenta, né, que é a questão da segregação, da discriminação, né, essa questão do olhar, né, o olhar de entender que ele está ali, mas ele é inferior ao colega dele que é branco, né? Então é necessário, né, em razão dessas circunstâncias, que realmente o Estado ele comece a pensar. Então, infelizmente, é uma legislação que está ainda no âmbito federal, né? Por exemplo, o Estado de Roraima ele não tem uma legislação baseada na legislação federal que permita que os concursos feitos pelo Estado reserve 20% de cotas para negros. A prefeitura muito menos. Tivemos um concurso recente para a educação, né, com 650 vagas. Aí se pergunta quantas para negros, né, ou até mesmo para indígena. Teve para PCD, né, um mínimo ali, mas teve para PCD, mas para negros. Então há uma necessidade de fato de se repensar, né, esse mecanismo como sendo um possível mecanismo que contribui para combater aos poucos, né, essa ideia do racismo estrutural, que é o impedimento para que realmente o negro consiga ocupar não só espaços de poder, mas espaços de decisão também. Vamos falar um pouquinho de Roraima. Você tocou em Roraima e aí eu acredito que é importante a gente falar um pouco de Roraima. Roraima, a gente passa por uma determinada, né, a partir do olhar do poder público, uma determinada invisibilidade da população negra do Estado. E é uma população que ela não se vê representada nos espaços de poder, mas além disso, né, não existem políticas públicas efetivas para essa população. Por exemplo, o exame de anemia falciforme, né, que é uma doença que acomete muito a população negra, é um exame praticamente impossível de se fazer na rede pública do nosso estado. Como é que você vê, né? E assim, Antônio, quando você vai para as vicinais, quem tem a oportunidade de conhecer as vicinais do estado, você percebe bem esse recorte, né, de classe, porque quem está lá assentado, né, em condições muito difíceis de sobrevivência, em sua grande maioria é uma população negra. Como é que você vê a ausência, né, desse debate público em torno de políticas, né, de afirmativas, políticas inclusivas, políticas de respeito, né, políticas de desenvolvimento humano para a população negra aqui no estado de Roraima? Fábio, como historiador também, que além de jornalista, né, com certeza estudou um pouco a questão da história de Roraima. Então eu entendo que a realidade que a gente vive hoje é um reflexo desse processo histórico, né? Então a gente tem um estado onde a bandeira de luta, ou seja, onde os movimentos sociais até então articulados, eles estão mais voltados para a questão indígena, digamos assim, né? Para a questão indígena. Então essa discussão sobre o protagonismo indígena na cidade, ela acaba dando uma dimensão como se, de fato, o emblema, o problema com o Estado, né, ele se canalizasse por aí, né? E aí você tem um Estado que ele já nasce, digamos assim, ele já nasce através da famosa
política do dá lá, né? Dá lá, toma cá, né? E, então, essa consolidação do Estado, que digamos assim, que não é um Estado protagonista na sua emancipação, né? Mas é um Estado fruto, né, de decretos e tudo mais, essas coisas todas, sua autonomia. Interesses militares. Né? Exatamente. Então você não tem uma população organizada que vive em determinado momento da história do Estado de Roraima, que se mobiliza para se emancipar, né? Que realmente pauta os problemas sociais do país, né? Ou do Estado. Mas você tem um Estado que ele é emancipado através de decretos, sem luta nenhuma, né? Embora ele negue e renegue os direitos, seja das populações nativas, aqui, né, versão indígena, como também de uma população migrante que aqui chega, né? E aí que, de certa maneira, o Estado lhe dá algumas benécias, que é aquilo que dá hoje e alimenta o roteiro de muitos políticos, né? E não sei se é crime falar aqui, né? Mas eu fiquei abismado quando eu vi ontem, por exemplo, uma imagem da primeira dama, né? No meio assim, de meio mundo de cesta básica, dançando uns passinhos, não sei o que e tal, entendeu? Então assim, a interpretação que eu falo daquilo é como se ela estivesse dançando na cara de uma população, né, aí que está à míngua, né, por ausência realmente de uma política efetiva do Estado que atenda a esses anseios da população, né. Então, a gente não poderia falar que o Estado ele tem uma população negra minoritária, e por essa razão ele não atribui a si, né, o compromisso de poder olhar com mais carinho, ou aliás, com carinho, né, ou com atenção para essa população negra. Por exemplo, a gente não teve o censo de 2020, né? Mas ainda com dados do censo de 2010 ainda, super atrasado, super, né? Mas aí, segundo o IBGE, em 2010 as pessoas que se declararam negras foram 26 mil, né? As pessoas que se declararam pardas foram mais de 275 mil, né? Se declararam pardas em todo o estado de Roraima, né? O Estatuto da Igualdade Racial, né, ele fala que no Brasil você não tem como pensar uma população negra e uma população parda, porque essa ideia do pardo, né, é exatamente uma maneira que a população negra ela encontra para tentar minimizar, né, esse aspecto da discriminação racial, né? Então assim, de não se identificar com uma identidade, né, que é massacrada nesse país. Então ela se declara pardo, para minimizar isso. Então o Estatuto da Igualdade Racial, ele considera tanto negro como pardo, como sendo população negra, né? Então se a gente considerar essa linha de pensamento da igualdade racial, então a gente vai ter aqui no estado de Roraima, né, considerando o censo de 2010, mais de 70% da população, isso censo de 2010, porque em 2010 a população do estado de Roraima, acho que era uns 400 e poucos mil, 300 e poucos mil, né? Hoje está chegando já quase a 700 mil, né? Então naquela época a população negra no estado era mais de 70%. Então a gente se pergunta, como é que no estado onde a população negra é mais de 70%, né, ela não alcança essa visibilidade do Estado, né? Então por que o Estado ele acaba sendo inerte quanto a essas questões aí, né? Então é por falta de uma população, de uma negritude organizada, que realmente vá para a luta, que reivindique seus direitos e tudo mais, por um lado talvez seja, né? Por um lado talvez seja, mas assim como tu citou a questão da falciformes aí, né? A gente precisa entender que isso também se caracteriza pela questão do racismo estrutural, porque você normaliza aquilo que deveria ser uma patologia, entendeu? Então você entende que aqueles tipos de crimes praticados contra essa população, e aí crimes do Estado, né, a uma população que é uma população que não se identifica, né, como negro, digamos assim. Então, se eles não pautam, não é eu que vou pautar, né? Então é como se o Estado se posicionasse dessa maneira. Então, se eles não pautam, não é eu que vou pautar.
né? Então o Estado ele acaba alimentando essa ideia aí, né? Então realmente há uma ausência muito grande do Estado na própria promoção de políticas públicas, né? E é interessante porque pensar políticas públicas voltadas para a população negra aqui no Estado, né, também não diferente da população indígena, mas há um ranço muito grande, entendeu? Um ranço muito grande. E aí de entender, né, como, e aí trazer aquela ideia que tu tinha falado inicialmente, essa ideia da meritocracia, né? Ah, porque quer dizer que são melhor do que a gente, né? São melhor do que a gente. Né? Então, se essa pessoa não consegue absorver o calvário que é o dia a dia do negro na sociedade, seja brasileira de modo geral, mas principalmente aqui, né, na sociedade roraimense, né, olha pro escalão do governo aí, entendeu? Olha lá a primeira linha, a segunda linha, né, veja lá quantos negros estão ocupando aquele espaço ali. Olha para o Tribunal de Justiça, lá são 9 desembargadores, né? Pelo menos das fotos que eu consegui acompanhar lá, não consegui ver um negro lá, entendeu? Aqui no estado, né? Temos hoje na prefeitura um prefeito negro, né? Mas até onde de fato há uma certa uma aceitação identitária dele quanto a essa questão da negra, não de se aceitar como negro, mas de realmente absorver essa causa da luta do negro numa sociedade tão perversa e discriminatória, entendeu? Então, esse mundo de facilidade criado pelo Estado acaba tornando uma sociedade omissa. Que é o que temos, infelizmente, hoje aqui, políticos batendo no peito, se orgulhando de dizer que região tal, vicinal tal, é curral eleitoral dele. Infelizmente essa é uma realidade. E aí eu quero te escutar um pouco de você, né? Foi definido, aclamado por um coletivo de representantes como coordenador, né, do MNU aqui dentro de Roraima. Qual o papel que o MNU pretende implementar aqui dentro do Estado? É interessante, Fábio, que, por exemplo, o MNU, ele, assim como outros movimentos sociais, né, ele não pretende inventar roda, né? Ele não pretende inventar roda. Então o MNU ele é um movimento que, aonde ele chega para somar, né? Ele não chega para ditar regras, para dizer, não, a partir de agora o caminho é esse, agora é eu que mando aqui, né? Então agora tem que seguir aquilo que eu determinar, porque até agora vocês fizeram tudo errado, o certo agora é isso aqui, né? Então nada disso. Então, primeiramente, o MNU ele procura absorver aquilo que é a realidade local, né? Razão pela qual as coordenações elas são locais, são de pessoas ali, que moram ali, que entendem, né, do que é ser negro naquela região ali, né? Então o MNU ele chega para somar forças, né, com o movimento, né, seja LGBTQIA, seja o movimento de terreiro, o próprio negro, né, que eu acho que é organizado aqui. O negro também, né, que temos aqui. Então, os diversos movimentos, né, ligados, que a gente entende que a presença dessa diversidade de movimentos, ela é interessante porque ela nos ajuda a entender, a pensar e a entender realmente essa pluralidade, né, social que existe, né? Então o MNU, o protagonismo do MNU, ele se soma ao protagonismo dos demais movimentos, né? Então ele está aqui mais para somar, para ajudar, né, naquilo que for necessário e realmente pautar, né, a bandeira do negro aqui no estado, né, de uma maneira que ela consiga quebrar ou limpar essa cortina de fumaça, né, criada aí para entender que o estado de Roraima ele é um estado onde você não vê essa questão das diferenças raciais, é um estado onde você não vê a violência praticada contra o negro, você não. Então a gente sabe que isso tudo é balela, entendeu? Porque 2019, 2021, ano passado, 2021, né? Segundo publicação da Polícia Civil, em 2021 no estado foram abertos 55 inquéritos de discriminação racial no estado. Entendeu? 55 inquéritos.
Então, assim, como é que pode pensar uma população pacificada, digamos assim, né? Onde você tem, através de dados de uma ONG da Bahia, uma ONG que trata sobre a questão da violência contra a população LGBT e mulheres também, onde 2018, por exemplo, Roraima era o estado mais perigoso para gays, lésbicas e mulheres viver, entendeu? Considerando o percentual da violência cometida contra essa população, né? E é interessante quando você olha assim, porque a população LGBT, porque são mulheres, não sei o quê. Aí quando tu vai lá e bota a lupa e vê, entendeu? Então você vê que são mulheres negras, são gays negros, são lésbicas negras, entendeu? Então não é a violência tão somente contra os homoafetivos, contra a questão LGBTQIA+, né? Mas é também dentro desse processo uma discriminação racial, né? Então você vê que, por exemplo, os casos de homicídios envolvendo homossexuais no estado, entendeu? Se você vê quem são essas pessoas assassinadas, são pessoas negras, né? São pessoas negras. Então a gente não pode deixar de observar essas questões aí, né? E é importante, né? Eu acredito que essa organização, tenho plena certeza que não é disputa de espaço, é mais uma junção de pessoas para fortalecer a luta política. Precisa, né? Nós temos, os casos, eles são bem claros, né? Inclusive dos jovens assassinados, né? Nós temos uma política de extermínio de jovens aqui dentro de Roraima hoje. E quando você vai olhar, você vai ver que são jovens negros, né, que estão sendo assassinados, né, seja pelo crime organizado ou pela própria polícia. Mas eu quero entrar aqui num assunto em Roraima que ele é muito delicado também, porque o nível de preconceito é muito alto, que é com relação às religiões de matriz africana, né? Nós temos o preconceito, apesar de termos aí mais de uma centena, né, de organizações estruturadas, mas muito escondidas, muito fechadas. Sim. Como é que o MNU pretende tratar desse tema? Pois é, Fábio. Resgatando um pouco, né, essa questão do MNU no estado de Roraima, né? Então, interessante que o MNU ele não é um movimento, né, onde ele tem uma identidade própria, né? Mas o MNU ele é formado exatamente por essa pluralidade, né? Então a gente tem ali no MNU militantes políticos partidários, entendeu? A gente tem no MNU pessoas que participam de outros movimentos, mas que estão ali. Então o MNU é como se fosse um guarda-chuva, digamos assim, né? É como se fosse um guarda-chuva onde ele abraça, né, todas essas situações postas, né, nos mais diversos setores locais da sociedade roraimense ou a nível nacional da localidade brasileira. E sobre essa situação da violência, né, em particularmente contra a população de terreiro, né, ela é uma violência escabrosa, né, uma violência assim que você pega a nível nacional, então você vai ver as barbáries cometidas, né, contra essa população, em algumas situações até com o próprio aval do Estado, né, porque para boa parte da população, né, publicamente, digamos assim, no nível público, condena por achar que é uma religião satânica, digamos assim, é uma religião que precisa ser abominada. Embora nas suas particulares a gente sabe que muitos deles acabam procurando essas religiões Muitos aí. políticos até de Roraima. Exatamente, né? Então é uma situação muito delicada, né? Muito delicada. Então a gente vê, né, casos absurdos, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, de pai de santo e mãe de santo sendo obrigado pela milícia a destruir seus orixás, né, a pôr fogo na sua capela e tudo, né. Em Minas Gerais também isso é muito forte, né. Então o que faz com que uma pessoa se sinta no direito de fazer isso, né? E aí eu retorno novamente aquilo que eu havia falado no início da nossa conversa, né? Exatamente essa ideia de olhar para uma população, né, de cima para baixo, então de ver uma população inferior. Então se ela é inferior a mim, então eu tenho o direito de fazer com ela aquilo que eu acho que é certo, né? Nesse caso aqui,
é exatamente destruir aquilo que ela tem como mais sagrado para ela, né? Ou como um dos momentos mais sagrados para ela, né? Então, aqui no estado, a gente sabe também que esse preconceito é muito grande, né? Embora ainda a gente não consiga identificar atos de violência como em outros estados, no sentido de invasão para poder atear fogo, quebrar orixás e tudo, né? Embora não ocorra isso, mas a gente sabe que temos aí diversos pais de santo e mães de santo, né? Que sofrem violência, né? Que são agredidas, né? São agredidas, né? E isso é um problema porque no Brasil a gente não tem uma legislação que tipifica isso como crime, a intolerância religiosa, entendeu? Ela não é tipificada como crime. Então, se um pai de santo, uma mãe de santo chegar numa delegacia para fazer uma denúncia, né? Então o delegado ele vai abrir o inquérito com outra coisa, entendeu? Violência física, invasão de domicílios, mas ele não vai abrir o inquérito como sendo intolerância religiosa. Por quê? Porque a gente não tem definido na legislação brasileira essa tipificação do que de fato é, né, a intolerância religiosa, né? O que é intolerância religiosa? Então, mas aí a gente não precisa esperar que essas atrocidades aconteçam para que a gente comece a agir, né? Então eu acho que é preciso construir na sociedade roraimense esse diálogo, né? E sobre a importância, né, de cada qual ter os seus sagrados, né? Então não é porque eu sou católico ou eu sou evangélico que isso me dá o direito de abominar ou discriminar quem é do terreiro, né? Então isso é tão forte porque assim, quando a pessoa abre a boca, quando vê assim, é macumbeiro, é macumbeira, porque a ideia, a palavra macumba, né, no raciocínio da população está muito ligada a essa ideia da feitiçaria, da bruxaria, dessas coisas todas, entendeu? E não consegue entender que na verdade a macumba ela não é um ritual, né? Ela não é um ritual. A macumba é simplesmente um instrumento musical de tambor utilizado, né, nos rituais, né? Mas quando a gente fala macumba, acho que já é aquela questão da galinha preta, não sei o que, mas da velha. Então isso é não é, né? Então isso daí fortalece o preconceito onde as pessoas, né, embora não publicamente precise, né, ou seja, busca refúgio nesses espaços aí, né, mas publicamente acaba se posicionando contra, né? Então é preciso desmistificar essa questão da religiosidade afro-brasileira, né? Então é preciso pensar ela como de fato uma religião matriz que tem muito a oferecer, né? Assim como o cristianismo tem a oferecer, assim como a religião católica tem a oferecer, porque é um espaço onde a gente vai para se encontrar com o quê? Com o sagrado, né? É um momento ali que você vai para tentar minimamente deixar de lado aquilo que é o teu calvário do dia a dia, que é aquele momento só teu ali. Então, aqui no estado, né, precisa de fato romper com isso. A gente sabe que há exemplos, assim, por exemplo, nada voltado a essa população que é dessa população que aí está e que é muito grande no estado, embora não tenhamos um levantamento sobre a quantidade de terreiros, é uma população muito grande e muito presente no estado. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu tenho duas perguntas ainda para te fazer. A primeira como é que você vê, Antônio, o papel, né, desses movimentos sociais no desenvolvimento da luta política no Brasil? Fábio, uma coisa é certa, se o Brasil ele conseguiu avançar minimamente na ideia de democracia, né, isso se deve aos movimentos sociais, né? Então, o Brasil, digamos assim, se ele hoje, né, ele garante na sua Constituição esse Estado de Direito Democrático, né, ele deve praticamente aos movimentos sociais que se articularam, se mobilizaram, que foram para a luta, onde muitos, né,
doaram a sua própria vida em prol da luta, né? E então não tem como pensar o movimento social num espaço de retaguarda, num espaço secundário, ele é protagonista, né? Então não tem como a gente pensar qualquer tipo de melhora no Brasil, em termos de políticas públicas, que não passar pela discussão dos movimentos sociais, né? Porque exatamente é eles que representam, né, essa gama de pessoas que infelizmente não consegue, né, fazer com que sua voz chegue lá, né? Mas os movimentos sociais articulados, ele faz com que realmente esses sons, né, esses burburinhos, né, consiga de fato chegar à estrutura do Estado. Então não tem como a gente pensar hoje um Estado, por mais democrático que ele seja, sem a presença dos movimentos sociais, né? Porque é exatamente, e também isso nos ajuda a entender que o movimento social, ele representa de fato esses gargalos que o Estado ele não consegue dar conta, né? Ele não consegue dar conta. E até de opressão também, Isso, né? exatamente, de opressão também. Então, eu não consigo visualizar assim, uma outra configuração para os movimentos sociais que não seja do papel de protagonista, né? De realmente estar na luta, de levantar a bandeira, de estar ali, de não ter medo de enfrentar, né, o braço coercitivo do Estado, de ir para a rua, entendeu? De lutar, né? Então, e embora hoje a gente vivamos assim tempos sombrios, né, nessa questão da movimentação dos movimentos sociais e tudo, né, onde qualquer tipo de manifestação, né, hoje praticado é muito difícil não ter pessoas hospitalizadas por conta da brutalidade que esse braço coercitivo do Estado ele se sente, né, imbuído disso, né? Então aí é tão tal que a gente vê esse próprio braço institucional, né, que é a polícia, né, descumprindo ordens de tribunais superiores, né? Então ela afronta, né? Ela afronta. E também afronta até mesmo aquele que é o seu próprio patrão, como a gente viu naquelas manifestações em Pernambuco lá, onde a polícia se achou no direito, né, de cometer aquelas atrocidades ali mesmo sem, naquele primeiro momento ali, o aval do seu patrão ali, né? Então isso é muito perigoso, né? Então isso representa muito perigo muito aos movimentos sociais e para as lideranças sociais nesse país, né? Mas isso não deve ser motivo de enfraquecimento, pelo contrário, né? Eu acho que tem que ser revigorado cada vez mais, né? Considerando a nossa própria história daquele recorte da ditadura militar, onde mesmo sendo perseguidos, amordaçados, mas muitas pessoas, né, resolveram enfrentar o Estado em prol exatamente de realizar esse sonho da democracia. E a gente não pode deixar isso cair por terra. A última pergunta, ela é uma pergunta assim delicada, né, política, mas uma pergunta que efetivamente precisa ser feita, porque eu acredito que nós precisamos refletir sobre atos, né, e a população brasileira em 2018 adotou um caminho, adotou uma posição, né, que nos traz hoje, né, uma realidade de retorno da fome, né? E quando você vai fazer, como você disse, colocar a lupa e ver esse recorte, você vê que é a população negra que está ali mais sofrendo com isso. Mas em 2018 nós tivemos, né, a eleição de um presidente que tem abertamente um discurso contra o movimento negro. Pautado até referenciado pelo decreto que proibia que o tema, né, de racismo fosse debatido no país. Mas esse presidente, ele demonstra isso claramente quando ele, né, indica para a Fundação Palmares, que é o marco, né, de estabelecimento da luta dos negros no país, uma figura que no seu discurso diz que a escravidão não existiu no país. Então esse é o discurso do presidente. E quando você indica uma pessoa que tem esse discurso, ela reflete o seu pensamento nisso. Mas muitos negros, né, e negras, né, votaram em Bolsonaro em 2018.
Você acredita, né, que diante de toda a situação, essa é uma posição já que passa a ser revista, né, pela população brasileira? Realmente, como você falou, é uma questão um pouco delicada, porque, digamos assim, aquela famosa coisa, cortar na própria carne, né? Então, como é que você tem uma população negra discriminada, segregada e tudo, né, pelo Estado e pela população de modo geral, né, branca, e ainda assim você tem negros que realmente ainda conseguem ter essa visão, entender sobre essa participação num Estado, né, ditatorial, digamos assim, num Estado que é totalmente preconceituoso, né, um Estado que alimenta o discurso de entender que o negro é visto como uma arroba, né, que não serve nem para procriar e tal, né, na própria fala do presidente. Então, assim, isso é muito complicado, né? E aí, falando mais, talvez, como cientista político, né? E tu também na academia teve acesso a um cara chamado Durkheim, né? Emile Durkheim. Então, se a gente pensar a sociedade negra brasileira, digamos assim, de direita ou de extrema direita, que alimenta esse discurso de que realmente o negro ele tem a capacidade da meritocracia, né, que realmente acredita na democracia racial no Brasil e tudo mais, então a gente passa a entender pelo viés de Durkheim, né, porque o que Durkheim qual a visão de Durkheim de sociedade, né? Então, para ele, a sociedade, para ela evoluir, né, ou seja, para ela se modernizar, ela precisa caminhar de modo homogêneo, né, de modo homogêneo. Então, qual seria o papel do Estado nesse processo aí? É de cortar pela raiz qualquer tipo de ato, né, que gere conflito, né? Porque o conflito ele inibe qualquer tipo de evolução da sociedade, né? Então a sociedade ela está sempre caminhando para um espaço melhor, né? Ou seja, está se evoluindo. Então a partir do momento que há o conflito, é como se ela voltasse ao seu estado original, né? O estado da irracionalidade, né? E então o Estado ele não pode permitir isso daí, né? E aí qual é um dos elementos que Durkheim apresenta como sendo uma ferramenta essencial do Estado para construir essa sociedade apaziguada, né? Essa sociedade homogênea, é a educação, né? Então, para Durkheim, pela educação, o Estado precisa, né, fazer com que as pessoas entendam, né, que o seu papel na sociedade não é questionar, né, mas o seu papel na sociedade é aceitar as coisas do modo como elas estão, porque só isso vai possibilitar ela de ter dias melhores lá na frente, né? Então, se a gente pensa essa questão no Brasil, tem que dizer que na mentalidade de muitos negros é isso, entendeu? Essa ideia da pacificação, né? Essa ideia de não se revoltar, né? De não se revoltar, porque se revoltar contra o Estado, na ideia de muitos, né? Vai só prejudicar, não vai ajudar em nada, né? Não vai ajudar em nada. Então, eu considero assim que parte dessa população que apoia pensamentos anarquistas, que apoia pensamentos como do atual governo e tudo, é uma população que infelizmente aceitou essa lavagem cerebral do Estado, né? Aceitou que não consegue visualizar o problema como sendo um problema seu, né? Mesmo fazendo parte daquele problema. Porque a discriminação, né, ela não atinge só o negro, pobre de esquerda, né? A discriminação ela atinge o negro de modo geral, independentemente de que espaço ele está ocupando, entendeu? Porque qualquer espaço que ele esteja ocupando, ele vai sempre ser visto como inferior, né? Como inferior, né? Seja no judiciário, seja no executivo, seja no legislativo, entendeu? Essa ideia da inferioridade. Então, por aí, né, eu nem sei se a gente conseguiria dizer assim,
por que há essa manifestação contrária. Eu lembro que na época da discussão das cotas, a gente consegue absorver isso muito bem, porque o que massificou nos canais de comunicação, né, na mídia ali, entendeu? Foi exatamente o discurso de que não só as cotas, mas a questão do ProUni, né, que seria trazer os estudantes de um pobre, né, para dentro das universidades particulares, né, que isso iria fazer com que o QI da população brasileira ele caísse, né, ele caísse. Então se alimentou o discurso de que o negro, né, ele tinha a capacidade de não aceitar aquela política que estava sendo oferecida a ele, né, porque se ele aceitasse, ele estaria assinando um atestado de burrice, né, um atestado ali de que ele era incapaz, né, de alcançar aqueles espaços sem ser por essa esmola que o Estado estaria dando a ele. Infelizmente muitos acreditaram nisso, né? Então dentro da universidade, né, também passou por isso, o discurso é ferrenho, então assim, me dói os nervos, entendeu? Olhar para a pessoa, né, e ver a negritude dela alimentando um discurso de ódio contra os próprios negros, entendeu? Chamando os negros que aceitam as cotas e tudo mais de imbecis, de idiotas, quando que na verdade, considerando o contexto social brasileiro, o imbecis e o idiota são eles, entendeu? Então assim, não é porque eu sou negro e sou contra as cotas raciais e sou contra as políticas afirmativas voltadas para essa população, que isso me dá o direito, né, de também fazer com que isso não alcance as outras pessoas que querem isso aí. Se eu não quero, não quero. É um direito meu não querer, entendeu? Mas não é um direito meu impedir que outras pessoas acessem isso aí, né? Que é o que está fazendo o Camargo lá, de cultura, entendeu? Acabando com tudo. É o que está fazendo o cara lá, né? O Faria na cultura lá, né? Então assim, como é que a gente consegue aceitar, eu digo a gente que eu falo, essa negritude, né, de direita, que não tem um pensamento autocrítico, né? Então como é que a gente consegue aceitar essas aberrações, né? Como é que a gente consegue aceitar isso aí, né? Então infelizmente a gente tem, né, essas pessoas que assimilam, né, essas questões como sendo algo normal, né? Então precisa apaziguar. Então, pelo contrário, né, essas patologias sociais elas precisam ser arduamente, né, enfrentadas, né? Elas não precisam ser normais, né? Então, entender que isso é normal. Não é, né? Não é normal. Então, para a gente é muito triste, né, ver, mas aí é aquilo, né? Vivemos num país democrático, né? Que a expressão é livre, né? E tudo mais. Então, desde que não seja preconceituosa. Desde que não seja preconceituosa. Então essa questão é muito complicada, né? Para a gente dói muito, né? Mas infelizmente a gente atrela isso exatamente a essa questão da lavagem cerebral que essas pessoas acabam absorvendo, seja pelos canais de comunicação, né, em massa, seja pelas próprias literaturas lidas, né, que eu lembro até uma entrevista que o governador do Maranhão deu no Globo News, né, e aí quando ele falava da questão do comunismo e tal, e aí uma das apresentadoras falou, mas na literatura que eu vi a definição de comunismo não é bem essa daí não. Disse, aí depende do que você está lendo, né? Depende do que você está lendo, né? Então é um pouco isso, sabe? Então eu acho que é muito complicado, é uma situação que a gente também não precisa não tem como descartar, entendeu? Ah não, né? Vamos fechar os olhos, vamos entender que isso aqui é uma coisa, não é uma coisa à parte. Simplesmente está tudo junto e misturado ali, né? Então o que atinge um, atinge todos, né? Não tem essa, não, vou atingir só o negro pobre favelado ali, né? Não tem essa. Negro é negro no Brasil e não tem essa ideia. E racismo é contra todos. E racismo é contra todos, não tem essa não de enquadrar compartimentalizar, né? Não, tem aqui, mas não tem aqui. Né? Aquele famoso discurso que muitos alimentavam antes, não, daqui é um negro de alma branca, né? Um negro de alma branca, isso aí não existe, né? Bom,
nós batemos um papo aqui maravilhoso com Antônio Souza, chamado Seixas, em homenagem a Raul Seixas, coordenador estadual do Movimento Negro Unificado aqui em Roraima. Antônio, a palavra é sua. Não, primeiramente, acho que é agradecer a oportunidade, né, de tratar de um tema para muitos delicado, né, um tema que infelizmente hoje virou moda no Brasil, né, e aqui não poderia ser diferente do famoso, entre aspas, mimimi, né? Então tudo aquilo que hoje a população brasileira reclama como sendo um direito seu, né? Então virou algo abstrato, né? Então é coitadinho, é não sei o quê, né? Então eu acho que um espaço como esse é importante para a gente poder, né, dar outras conotações, né, para essa luta e também trazer luz para algumas situações que às vezes passam despercebidas na sociedade, né? Então a questão da violência, né? A questão seja contra a mulher, contra a LGBTQIA+, né, contra a negra, população de terreiros, né, que é muito forte, né, indígena, né? Então é aquela questão, né? As pessoas, eu não sou preconceituoso, então ninguém se acha preconceituoso, né? Embora os atos não correspondam àquilo que é o discurso, né? Mas eu acho importante, Fábio, um espaço como esse, né, de discussão, de debate, né, e para trazer temas realmente que nos ajude a pensar, né, não só a sociedade brasileira, mas em particular a sociedade roraimense dentro desse contexto geral, né? Então de entender que tanto a questão da negritude ela está posta aí, ela está presente aí, né? Embora em alguns momentos a gente acabe não percebendo isso daí, né? Não percebendo, né? Mas eu agradeço a oportunidade, né, dessa conversa aqui, que para mim foi fantástica, né? E aí de poder estar também contribuindo um pouco nessa agenda aí, né, de poder fazer com que a população ela tenha acesso, né, a realmente a alguns canais, né, que não só informam, né, mas canais que realmente está comprometido com o processo de formação, né, da sociedade local, né? Então, seja no aspecto social, mas particularmente no aspecto intelectual, né, das pessoas, de levar as pessoas a de fato refletir sobre o seu papel, né, naquele lugar, né? Então, de que maneira ela pode contribuir para que a gente tenha uma sociedade roraimense melhor, e não só esperar que isso seja papel de terceiros, né, mas realmente se sentir protagonista nisso. Eu acho que esse momento aqui, né, que o programa oportuniza exatamente de fazer também esse processo de formação, né? E não só informar como a maioria resolve fazer. Obrigadão pela tua atenção, por disponibilizar esse tempo para a gente. Resistir Produções agradece a tua participação. Terça-feira nos encontramos com mais um bate-papo falando de Roraima, falando sobre a classe trabalhadora e falando sobre a necessidade de mudar essa realidade de exclusão e de opressão que nós vivemos em Roraima e no Brasil. Até mais!